ferramentas de territorialização. Hoje nós vamos ver algumas ferramentas, o objetivo das ferramentas, vamos entender o que é processo de trabalho e a partir daí nós vamos ter uma série de vídeos durante a semana. Eu vou tentar postar 2 ou 3 durante cada dia, porque nós temos muitas ferramentas que são específicas de territorialização e que vai dar uma base melhor, que eu tenho visto que tem muitas pessoas que estão com um pouco de dificuldade com as atividades que eu já postei. Todas essas atividades são as ferramentas que a gente utiliza no processo de territorialização. Mas vamos lá ao conteúdo. Primeiro nós vamos entender o que é processo de trabalho. Processo de trabalho, conforme Marx, ele é dividido em 3 elementos. A atividade que se adequa a um fim, que utilizando o nosso exemplo aqui de saúde, seria o cadastramento. Eu peguei um exemplo apenas, tá? Mas aí pode ser uma série de outras coisas que nós vamos ver no decorrer dos tutoriais. Então, um exemplo aqui de um processo de trabalho, uma atividade de um processo de trabalho seria o cadastramento. O outro ponto é a matéria sobre qual é aplicado esse trabalho, ou seja, o objeto de trabalho. O objeto de trabalho seria, no nosso caso de territorialização, seria conhecer a população e o território local. Então nós estamos buscando conhecer essa população, conhecer todo o território. Esse é o nosso objeto do trabalho. E os meios com os quais se realiza o trabalho, ou seja, os instrumentais ou as ferramentas de trabalho, que seriam as planilhas, seriam os métodos, as fichas, os fluxogramas e uma série de outras ferramentas que a gente vai ver, como mapas, como mapa dinâmico, mapa territorial, mapa cartográfico, mapa epidemiológico. Tudo isso faz parte do processo de territorialização. Então, o que é o processo de trabalho? O processo de trabalho, ele é um meio, vamos dizer assim, é um meio de transformação de um objeto de estudo para que, através de algumas ferramentas, para que se possa melhorar algo. Não sei se ficou bem entendido para vocês. Se não, depois vocês me digam lá nos comentários se eu coloco de outra maneira. Então, para que servem as ferramentas? Toda ferramenta, ela tem como objetivo principal facilitar uma atividade. Então, se nós, no processo de trabalho, um dos itens do processo de trabalho é a atividade, então esse instrumental que nós temos faz parte da atividade. O instrumental, ele vem ajudar na execução dessa atividade. Então, no nosso caso aqui, mais uma vez, quando a gente fala da atividade na territorialização, essas ferramentas, elas podem trazer uma dinâmica melhor nesse processo de trabalho, nesse processo de territorialização. Ele vai nos dar uma visão melhor do território, ele vai fazer com que a gente enxergue coisas que
só ao olho visto você não consegue. Vou pegar um exemplo bem simples. Quando nós fazemos o cadastramento das famílias, nós sabemos que naquele território tem, vamos dizer assim, 1.200 casas. Mas nós não sabemos como que é essa família internamente, como que são os núcleos familiares. Se eles são de classes sociais equivalentes, se a faixa etária é diferente uma da outra, se as pessoas são todas doentes ou todas sadias, se são agudizadas ou não, se elas têm plano de saúde ou não. Então tudo isso, essas ferramentas, elas fazem com que a gente enxergue aquilo que a gente não estava conseguindo ver a olho nu. Então nós conseguimos adentrar por outros meios, que são esses instrumentais, para detectar determinadas dificuldades que existem naquele território. Então, por exemplo, eu não sei, eu acabei de chegar na unidade, eu incorporei nessa unidade, eu não sei se no meu território, se tem coleta de lixo, não sei os dias. Então, quando você vai fazer essas visitas, você começa a descobrir uma série de coisas. Que aquele vizinho não capina o quintal. Aquele outro vive jogando lixo lá naquele terreno baldio. Então, tudo isso faz parte de um processo de trabalho que chama-se territorialização e que vai nos mostrar quais são as condições de saúde dessa população, quais são os fatores mais agravantes e como que a gente vai lidar com isso através das nossas carteiras de serviço. Vamos ver na prática quando nós falamos de territorialização, então, ok? Aqui nós temos algumas ferramentas utilizadas. Uma ferramenta muito conhecida é o cadastro individual e o cadastro territorial. O cadastro individual é o que vai dar uma visibilidade sobre cada indivíduo dentro da residência em que tem um ACS acompanhando. No cadastro territorial, ele já vai me dar uma visão sobre o território interno dessa família, ou seja, a residência. Se tem animais, quais os cuidados que tem nessa residência, quando que a pessoa se mudou para lá, se a casa dela se a casa é dela ou é alugada, ou é financiada, ou é cedida. Ele dá uma série de dicas do que a gente pode analisar mais à frente dessas condições de saúde da família. Aqui nós temos um fluxograma, que esse fluxograma ele é uma ferramenta muito bacana de se trabalhar. Nesse curso, infelizmente, não tem como nós desenvolvermos um fluxograma, mas o fluxograma ele vai dar os caminhos das atividades que são realizadas. Por exemplo, um fluxograma de atendimento ao paciente. Então, qual é o primeiro ponto? Que é a entrada dele na unidade. Aí ele vai se dirigir à recepcionista, vai fazer a sua entrada. Da recepcionista vai ser encaminhada para a técnica para fazer a triagem.
Da triagem, ele vai ser encaminhada para o médico ou enfermeiro, e o enfermeiro vai fazer os procedimentos. Se ele tiver algum exame na sua unidade, já fizer algum papel de regulação, ele volta para o recepcionista. Então, ele é o caminho pelo qual o paciente vai percorrer dentro da unidade. Esse mesmo fluxograma pode ser feito para o processo de visitas domiciliares, no processo de cadastramento. Então, ele vai dizer, olha, aqui o ACS vai sair para fazer visita, ele vai para a área, microárea dele e tal, que tem a quadra tal, tal e tal, e ele vai começar pela casa 1 e em seguida vai seguir, aí ele vai discriminando tudo. O fluxograma, ele é próprio para isso. Então, vocês podem desenvolver um fluxograma, e cada ACS pode desenvolver o seu independente, porque cada área ela é diferente, ela pode ter um mapeamento muito diferente um do outro. Então, dá para fazer um fluxograma para cada um, mas dá para fazer um fluxograma padrão para a equipe ter um norte de como que ele vai sair para o território, né? É uma ferramenta muito bacana mesmo, que eu recomendo o desenvolvimento dela nas equipes, vai facilitar muito a vida. E aqui embaixo nós temos o mapa de um território. Então, esse mapa de um território, ele pode se transformar em alguns outros mapas. O mapa de território, ele pode, aqui nesse caso, ele está dividido pelas microáreas, né, através das cores. Os terrenos baldios aqui é porque não consegue ver, um cinza muito clarinho, o que é terreno baldio. Esse em laranja é a área da unidade de saúde, e assim vai, cada cor representa um micro território, né, separado, e você vê que eles têm uma continuidade de um para o outro. Essa diferença que está aqui, ó, é porque aqui é um setor, tem uma chácara aqui, então é um terreno baldio. Mas se aqui tivesse casas, essa área de cá não estaria sendo utilizada, ela estaria sendo utilizada de cá. Então, todo território ele tem que ter continuidade, uma microárea à outra. O outro mapa que pode ser utilizado, baseado neste mapa do território, chama-se mapa dinâmico. O mapa dinâmico, ele é alterado conforme vocês vão fazendo o cadastro e conforme vai sendo utilizado, conforme vocês vão fazendo o cadastramento e vocês vão localizando o tipo de paciente, vocês podem ir espetando alfinetes coloridos, e aí tem uma coloração específica, tá? Para hipertensos, grávidas, diabéticos, saúde mental deficientes, que são exatamente os programas, ou seja, os indicadores que o Ministério que tem maior peso de acompanhamento, né? Então, o mapa dinâmico é bem interessante. Conforme o ACS vai na sua área, ele vai descrevendo o seu território. Por exemplo, esse ano, o meu território, que é esse amarelo aqui, o ano passado, já tem o que? 2 anos que eu estou nessa área.
o ano, agora vou entrar para o terceiro ano. Então, o primeiro ano eu fiz toda a territorialização, todo o cadastro, e eu separei, eu sinalizei casa por casa, cada comércio, as igrejas e creches que eu tinha no meu território, fora as residências. Sinalizei todos os meus hipertensos e diabéticos, todas as grávidas conforme elas fossem engravidando, né? E isso facilita muito, porque, por exemplo, no planejamento que a equipe faz, por exemplo, essa semana nós vamos fazer busca ativa de todos os hipertensos para uma palestra com o pessoal do NASF ou com algum convidado especial que a equipe desenvolve, nutricionista ou algum outro tipo de profissional que possa agregar valor a essas atividades. Então, eu fui no meu mapa dinâmico, porque de cor não dá para a gente saber tudo. Eu fui no meu mapa dinâmico e vi quais eram as residências que eu tinha hipertensos. Então, ali eu fiz a minha anotação, embora eu tenha um livro que eu faço também o acompanhamento. E então eu peguei e fui fazer minhas buscativas. Então, esse mapa você pode utilizar ele para uma série de coisas, né? Eu vou mostrando outros tipos. Nós temos um mapa epidemiológico. Esse eu vou ter que mostrar como funciona passo a passo, porque ele é um pouco mais extenso e tem uma série de explicações. Então, essas são algumas das ferramentas. Vocês receberam documentos em Word, vocês receberam planilhas de Excel, que também fazem parte das ferramentas utilizadas para a territorialização. Questionários, avaliação do profissional, avaliação do usuário, tudo são ferramentas que no final do processo de territorialização, que ele nunca acaba, mas assim, o primeiro momento, que é o cadastramento da área, aí nós fazemos uma parada para fazer a análise situacional desse território, para fazer o planejamento das ações que serão desenvolvidas nesse território, desde que essas ações cubram os indicadores de saúde, né, que a gente tem que atingir as metas para o Ministério. Então, é tudo voltado para o atingimento das metas do Ministério. Então, territorialização, hoje, a meta principal é o cadastramento 100% das residências, que já é um grande esforço que as equipes precisam ter. Bem, a aula de hoje termina aqui. Eu vou agora começar a fazer os tutoriais das atividades que vocês receberam, e aí eu vou explicando mais coisas no decorrer de cada atividade. A gente se encontra daqui a pouco.